Pessoal, boa noite. Começa agora mais um ao vivo. Sou o BH em grande estilo, né? Estamos muito felizes mantendo um excelente nível aqui de pessoas que nos dão esse prazer de uma companhia. Somos suspeitos para falar do Paulo, porque acho que ele está caminhando para se tornar um mineiro, porque só esse ano a gente teve esse privilégio de recebê-lo mais de uma vez. Então, agradecer em primeiro lugar a presença. E acho que a gente vai ter uma conversa um pouco além do habitual, do que você costuma escutar, porque a gente recebeu excelentes perguntas, viu, Paulo? Que bom, que bom. As perguntas foram mandadas pelos internautas. Exatamente, várias Bom, delas. obrigado. Tivemos uma participação muito boa. É o quarto ao vivo Sou BH em sequência. Começamos com Lagoinha da Parte, duas bandas mineiras. Na sequência fizemos Humberto Gessinger, Lulu Santos recentemente, com todos eles que a gente comentou que você estava vindo. Essa turma toda pediu para te mandar um abraço. Então, acho que além de tudo, você é querido, não pelo público só, mas pela turma que veio antes aqui também. E sou muito fã deles. O Humberto, por exemplo, a gente já morou no mesmo prédio. Morávamos eu, Humberto, Tony Garrido, Adriano Esteves e Marco Rica, na Lagoa. E a gente era do mesmo escritório, né? Então fizemos várias coisas juntos. Participei do ao vivo, né? Mil Destinos com o DVD e o CD, e fizemos um Rock in Rio juntos. Então, o Humberto, ele é um cara muito reservado, optou por morar em Porto Alegre já há alguns anos, a gente não se vê tanto quanto a gente gostaria, mas ano passado já fizemos uns 2 shows juntos, e o Lulu é o rei do pop, né? Acabei de assisti-lo no KM de Vantagens Hall lá no Rio, com um show novo, ele está muito feliz, é um cara que é um exemplo para todos nós. Vocês dois, né, num momento muito feliz. Eu acho que isso é importante até para o lado criativo e para a intensidade do show, né? O artista feliz é um show muito mais bem executado do que o normal. Eu acho que a gente não pode deixar de considerar o tempo todo que a gente trabalha com entretenimento. Então, eu acho que a primeira pessoa que você tem a obrigação de estar entretendo é você mesmo, né? Então, a gente faz isso porque a gente ama muito. Então, eu acho que às vezes você está num momento em que a coisa não está te agradando, você não pode ter dúvidas e passar para frente ou fazer as mudanças que forem necessárias, tanto na vida pessoal quanto na onda que você está, né, surfando naquele momento musicalmente falando. Brincando de psicólogo aqui, Paulo, você lembra a primeira vez que você teve em BH? Qual que foi o sentimento, qual que foi a história? Porque Rio e São Paulo fazem parte da sua vida, Brasília também, e acho que BH é sempre, no início, uma interrogação para quem é de outra frente do Sudeste, mas você já veio tanto aqui, a primeira vez teve algum diferencial? A primeira vez em BH foi inesquecível, nos mínimos detalhes, porque aparentemente a nossa história foi muito rápida e tal, mas não é verdade. Eu comecei a optar mesmo pela música aos 15, 16 anos, então até os 22, quando a gente assina contrato, consegue lançar um disco por uma grande gravadora, aí já são 7 anos, né, de ensaios constantes e barzinho e tal. Aí a gente acha que tudo vai acontecer, o rock brasileiro está num grande momento, em novembro de 84, e aí a gente já tinha passado por Rich, Blitz, Barão, Titãs, Paralamas, o rock já era uma realidade. Estávamos às portas aí do primeiro Rock in Rio, que foi em janeiro de 85, e lançamos o nosso compacto de Louras Geladas e Revoluções por Minuto em novembro de 84. Obrigado, Ana. E aí o que aconteceu? Nada. Nada aconteceu, a gente ficou nervoso, frustrado, super triste, apesar de ter uma agenda já carregada com as gravações do primeiro álbum, Revoluções por Minuto. Depois começamos a fazer os programas de TV, a música não emplacava, Louras Geladas não emplacava. Até que lá para julho, agosto, a própria gravadora sugeriu que nós fizéssemos um remix. E a gente falou, poxa, vamos fazer um remix. O que é um remix? Vamos fazer qualquer negócio para ver se essa música estoura, né? E foi realmente um barato, porque o Gregão, o Iraí Santos e o Julinho Mazei, Iraí Campos e o Julinho Mazei, fizeram esse que foi o primeiro remix da história da música brasileira de Louras Geladas. E aí, através dos DJs, uma cena que não era tão forte como na época, mas já muito influente, no momento em que o Brasil vivia um boom de danceterias. A nossa música começou a estourar na sua versão remixada, que só era disponível para DJs, radialistas, saiu no cassete, na versão em cassete do nosso primeiro álbum, e só foi sair para o grande público em 2008 no Box.
E até fazendo um dueto assim, de idas e vindas, essa insistência, né, te deram uma ideia, você sim. quis entender e foi em frente. Todo mundo conhece a sua história sabendo que as fases foram muito distintas, né? Então, o Paulo já teve banda, o Paulo não teve banda, o Paulo fez um show A, B, C, mas assim, sempre trabalhou. Então, se a gente for falar agora para uma juventude que talvez não pense exatamente na música, mas pense no jornalismo, né, o nosso ponto em comum, e em qualquer outra profissão, esse público nosso que em especial é um público jovem de BH, o Sou BH tem um acesso grande da juventude. Um recado, claro que não existe fórmula mágica, mas você aparentemente caiu, levantou, mas sempre persistiu. É o diferencial, para até agora a gente estar falando de uma carreira que mantém um número tão legal de shows, é persistir e não desanimar. Como é que é a história? Porque realmente, o clichê você viveu ele na prática, né? Você não desistiu. Não, na verdade nunca me ocorreu, porque eu estava contando essa história porque o que as pessoas percebem é que foi uma história de muito sucesso e muito rápido, éramos muito novos e naturalmente vivemos um momento incrível, muito bom para todo o rock brasileiro, mas particularmente para nós foram 9 meses de muita angústia entre novembro e julho. E aqui em Belo Horizonte foi o primeiro show onde nós realmente vivenciamos o sucesso. Então, foi um divisor de águas. Aqui a gente percebeu que a música finalmente havia chegado para todo mundo, a música estava fazendo sucesso, estava tocando, e nós viemos para a inauguração de uma danceteria chamada Quinta Avenida, se eu não me engano, nesse shopping aqui. E era uma matinê, uma coisa no Era fim de nesse, tarde. no bairro que está o shopping, não é? Na Era no bairro, Savassi. exatamente. E as pessoas simplesmente destruíram tudo, quebraram os vidros, não tiveram paciência para a abertura das portas, galera ansiosa, e foi uma coisa incrível, né? Porque Quebrar tudo num evento de rock é o pré-requisito. Exatamente, exatamente. Sementes da Violência, né? O filme do Blackboard Jungle, tradução do filme do Bill Haley and the Comets, e todas aquelas coisas do Elvis, que as pessoas assistiam os filmes do Elvis e destruíam os cinemas. E a gente ia ver, na minha geração, a gente ia ver os filmes do Led Zeppelin, e também era aquela loucura, todo mundo fumando, bebendo. Porque até o símbolo da coisa, né? Você fez um show mais intimista no fim do ano passado aqui em BH, que teoricamente, pelo perfil do espaço, as pessoas veriam o show 80%, 90% sentadas, né? E aí foi muito interessante, porque eu lembro que vocês passaram pelo público, ali já acabou, né? Então não tinha nem começado o primeiro acorde, estava todo mundo de pé. Que bom que não quebraram tudo, né? Mas pelo menos... Não, eu não estou estimulando claro, o vandalismo, mas o que eu quero te dizer é que eu me energia. lembro muito bem disso, porque não foi um show normal. Intenso. Não era todo show que nós íamos que as pessoas quebravam tudo. Então havia uma certa euforia e a partir dali a gente percebeu que foi uma virada de fase. Então quero agradecer e agradeço sempre, menciono sempre isso. Foi aqui nessa danceteria Quinta Avenida que a gente percebeu que a gente estava realmente fazendo sucesso. Então, marcante, inesquecível. Agora, o que acontece com quem trabalha com música é que é sempre muito prazeroso, né? Então, eu acho que teve um momento aí difícil para o rock brasileiro e muita gente realmente parou de fazer música, mas eu comecei a cantar aos 5 anos num programa de TV da Globo de crianças. Infelizmente, esse material foi perdido num incêndio que teve nos anos 80. Depois eu comecei a trabalhar com a crítica de rock. Aos 17 anos eu entrei para o curso de jornalismo na USP e fiquei ali escrevendo nas revistas, né, sobretudo a Som 3, onde eu desenvolvi o projeto de biografias posters, que todo mundo conhece, o pessoal mais ou menos daquela geração. Não haviam muitos veículos para você ter, né, não havia internet, não havia MTV e a informação era rara e escassa. Então eu dediquei esses 4 anos e fui até Londres em 83 trabalhar como correspondente. Quando eu volto é que a gente monta a banda, mas nunca me ocorreu, o que me ocorreu sim foi radicalizar e fazer outras coisas dentro da música que eu gostaria. Agora é interessante que todas as experimentações musicais, né, ora um pouco mais eletrônico, ora um pouco mais light, mas assim, você passeia, testa, experimenta e acha que é bem sucedido em algumas apropriações que faz para a sua música ser plural, mas não sai da essência do rock, né? Então assim, para a gente passar desse primeiro show, mas não sem antes
levantarmos uma reflexão legal naquela data em que Minas te recebeu bem, no Quinta Avenida, etc. Para hoje, 85, para hoje no Ilustríssimo, né? Então já são 24 anos. Exatamente. O que mudou e o que 34. permanece daquele Paulo? Se você for pensar hoje, pô, eu vou subir no palco com uma característica que se manteve, mas essa outra acabou se alterando ou evoluindo. O que tem de igual e de diferente daquele Paulo? Eu acho que a gente está fazendo um ciclo completo. Eu acho que eu estou bem parecido com aquele. Na verdade, o que você falou é uma coisa que você pode, em estúdio, trabalhar com várias pessoas. Eu já fiz um CD todo com toquinho sobre a obra de Vinícius, trazendo elementos eletrônicos e tal. Já regravei Roberto e tenho, né, maior curiosidade sobre tudo e gosto de música de uma maneira muito ampla. Mas quando eu subo no palco, é rock, não tem jeito. Então, apesar de ter, naturalmente, a gente vivencia, né, dessa explosão do tecnopop, do rock nos anos 80 para cá, o que aconteceu é que o rock fez, né, teve uma curva, um momento de ascensão e uma queda, enquanto a música eletrônica vem crescendo assustadoramente. Você pode dizer hoje que os DJs são os guitarristas daquela época, né? Você tinha antigamente era um Jimi Hendrix e tal. Hoje você tem um David Guetta, as pessoas querem ver Calvin Harris, você tem esses festivais Tomorrowland que vão para o mundo inteiro. Você tem a cena do DJ, né, muito forte, e a música eletrônica se sofisticou, cresceu, né, comercialmente falando, e eu me sinto muito à vontade nas duas, porque nós éramos uma banda de tecnopop. Então, tanto o techno quanto o rock estavam ali dentro do nosso DNA. E eu me dediquei nos últimos anos a fuçar um pouco mais na cena eletrônica e sentir o que daquilo ficava bem em mim, para não ficar uma coisa forçada, né? Exatamente. Mas eu acho que eu já fiz mais ou menos o que eu queria ali. As últimas músicas foram bem legais. As duas que justamente nós fizemos os clipes aí no YouTube. Ela Chegou, uma música autoral, que eu adoro, muito a ver com a minha vida mesmo, com o momento, e a versão, né, de um projeto com 4 regravações de Cazuza, particularmente essa versão de Pro Dia Nascer Feliz, ficou muito legal, com o featuring do duo Selva. Para quem não sabe, pode pesquisar, os garotos estão fazendo sucesso, inclusive um deles foi do Restart, e eu quero dividir com vocês uma notícia que eu acabei de receber, chegando aqui hoje em Confins, no aeroporto. Eu abri liguei meu WhatsApp, tinha um recado. Ontem foi aniversário da Lucinha Araújo, mãe do Cazuza, 83 anos. E eu mandei os parabéns para ela. Eu conheci Cazuza com 18 anos e vivia na casa dele, tipo aquela coisa de chamar a mãe de tia e tal, né? E mandei os parabéns para ela e mandei o clipe de Pro Dia Nascer Feliz que a gente fez em Orlando, quando fizemos o Brazilian Day esse ano, com a participação do Galvão. Galvão estava lá também sendo homenageado, somos muito amigos, ele participou do clipe. E mandei o clipe para ela e ela me mandou uma mensagem super carinhosa, dizendo que adorou. Ela é muito crítica, não é porque estão regravando Cazuza que ela gosta, não. Ela é muito crítica e tivemos essa bênção, mais uma bênção da Lucinha. Pessoal que está chegando agora, ao vivo, Sou BH, com Paulo Ricardo. Mais uma vez registrar a alegria, acho que não só do Sou BH, mas de toda a nossa equipe, né? É uma alegria para a gente ter pessoas que pensam e que não deixam a arte de lado em nenhum momento, né? Então, estou muito feliz. O programa está com números incríveis e a gente fica muito à vontade, porque houve um momento, né, na tecnologia, nos anos 90, que as pessoas subestimaram aquilo, né, aquele novo meio que estava chegando, e muita gente ficou em pânico, porque o digital chegou trazendo uma invasão do pirata, né? O pirata, inclusive, foi subvertido. O próprio termo pirata, que para minha geração era uma coisa romântica. Pirata, esse termo pirata, ele ainda é envolvido, né, de uma aura romântica. Mas o disco pirata, na minha época, na época do vinil, era um discão sempre importado, não se fazia isso aqui no Brasil, que um fã em Londres, normalmente vinha isso da Inglaterra, gravava clandestinamente com um gravadorzinho, um show, digamos, do Led Zeppelin ou do Deep Purple e tal, ia prensar uma tiragem de 1.000, 1.500 vinis
papel cartolina branca, um papel mimeografado com as músicas e acabou. E aquilo chegava em algumas lojas do mundo inteiro por um preço absurdo, era assim, tipo, 3 vezes a minha mesada. Então ter um disco pirata naquela época era incrível. Depois nós fizemos o rádio pirata, né, que subverteu o conceito numa meta-canção que acabou pirateando a si mesma através de London London, que estourou nunca tendo sido lançada. Ela estourou porque as rádios foram pirateando a música e foram tocando a música mesmo sem ter tido um disco. Fomos obrigados a lançar um disco ao vivo. Outro conceito que vai se alterando nesse digital todo é o da própria entrevista, né? Quando o Paulo se formou em jornalismo, e mesmo quando eu me formei em jornalismo, a gente não tinha o campo para, por exemplo, o espectador da internet fazer as perguntas, né? E tá assim, ao vivo, é uma coisa que coíbe muito a distorção, né? Quando você tem todo um processo de impressão, de edição, as pessoas muitas vezes cortam, né, as coisas e manipulam o que você disse para, enfim, para um outro, levam para um outro sentido. Até para a gente descobrir se vai caber ou se vai censurar, ou se nós vamos censurar, manda pergunta, né? Porque até hoje eu não vi o Paulo recusar responder questões, claro que todas elas respeitosas, mas podem ir mandando, porque para a gente a participação do espectador do Sou BH é uma parte importante do processo, que a gente fica muito feliz quando vocês ousam na criatividade, como alguns fãs que estão aqui também daqui a pouquinho vão fazer algumas perguntas. Então não deixe de mandar nesse ao vivo Sou BH com Paulo Ricardo. E eu vou ajudar vocês a encurtar o caminho. Eu estava procurando no Instagram é Eu Sou o BH, tá? Muito obrigado. E Paulo, agora vamos lá. A gente falou, gurinha, mesmo do Gessinger. Acho que vocês têm também uma semelhança numa frente muito legal. É bom que se tenha pessoas que cantam, temos várias instrumentista, temos nos cabelos. Compositor, mas até que acho que vocês dois e o Dinho, a cada 3 perguntas, 2 são sobre a jovialidade, né? Eu espero fugir Humberto, dessa. cada 3, 2 são sobre os cabelos. Mas assim, você compõe, toca alguns instrumentos, canta, depois atua, faz show, grava, dá entrevista, faz entrevistas, né? Ao menos Cara, fez. isso são as coisas que aparecem, né? Existem vários chutes a gol que não se realizam, várias ideias, reuniões que não acontecem. O que você mais gosta? Deixar a pergunta solta ia ser muito fácil, ia ser igual o Brigadeiro que você dizia, estar no palco. Então, tirando a parte de estar no palco, qual que é a frente do trabalho que você, enquanto artista, sente um frio na barriga, de repente, você se sente bem desse universo tão amplo? Eu acho que existem várias conquistas, né, no processo de montar um novo trabalho. E existe um prazer e uma gratificação enorme quando você termina uma boa canção. Quer dizer, até o momento que você põe a voz definitiva, tal, você ainda pode mexer um pouquinho na letra, alguma coisinha. Mas aquele momento que você está em casa, você fez a letra, você formatou o negócio, fala, cara, isso é uma sensação muito boa de poder compor. E eu dou muito valor para isso, porque eu nem sempre fui compositor. Eu só comecei a compor em Londres, eu fiquei muito tempo sozinho, meses sozinho. E sozinho mesmo, porque eu estava querendo fazer uma imersão, não tinha amigos brasileiros, tal, eu evitava mesmo para ficar só concentrado, focado no inglês e voltava para casa e violão e tal. Então, quando você compõe, é uma sensação muito boa ter uma boa canção. Às vezes, elas, quando são gravadas, não rendem tanto. Quando é que bateu essa sintonia? Você terminou a música, foi dormir felicíssimo, digamos assim, mas imagino que o artista sempre tem uma interrogação final. Sempre. Como é que o público vai receber? Sempre, Quando é que casou sempre. direitinho? Você ficou extremamente feliz e quando o público recebeu, também foi amor à primeira vez? Olha, essa sintonia eu me lembro de essa música, ela é a própria... o exemplo vivo desse negócio da transpiração versus inspiração. Eu tinha uma coisa assim com o Olhar 43, porque ela avançava na New Wave de uma maneira, chegando ali, quase tangenciando a disco, e nós éramos, né, na época, era quase uma guerra, né? Ou você era da disco ou você era do rock. Então eu tinha que fazer uma letra que eu achasse o máximo. E eu fiz umas 8, 9, 10 versões de Olhar 43. Ia fazendo camadas e camadas, algumas metáforas iam ficando, aí eu ia mexendo. Então me deu muito trabalho a letra de Olhar 43.
e é uma das letras que, na verdade, eu posso até dizer que a gente brinca, né, que todo mundo tem o seu Satisfaction, eu poderia dizer que o Olhar 43 é o nosso Satisfaction, não tem jeito, é trabalhando muito. Esse momento de compor é um momento muito legal. O momento quando você acha a roupagem certa para uma música, também é mágico. A hora que você experimenta um negócio, como é que a gente vai fazer essa canção? Você tem várias maneiras de fazer. Você pode levar para uma coisa mais dançante, uma coisa mais pesada, uma coisa mais funkeada, uma coisa mais acústica. Quando você acha a roupa certa para a música, é uma alegria muito grande também. E tem essa alegria de, antes de estar no palco, que é uma das coisas incríveis para a gente, né? Que é quando você sabe que o show está sold out, está tudo vendido, é uma coisa que você fica... É uma delícia subir no palco sabendo que tá lotado. E hoje, são essas... Hoje o Paulo está no Ilustríssimo, né? Então, você que não tem ainda o que fazer, talvez te caiba lá ainda. Então, corre porque dá tempo para fazer isso e outra coisa. Eu ouvi dizer até que tinha 14 bis hoje, eu fiquei até com vontade de ir. Sim, adoro sim. 14 bis, adoro os caras. Encontrei o Cláudio outro dia no Rio. O Flávio é um grande parceiro nosso, então é alguém que Mas você ele tá vai agora... Está com um show que chama Encontro Marcado. Agora, nesse minuto, eles estão no Palácio. Uma sessão foi às 5, uma sessão às 21 horas. Então tem então, 14 dá tempo bis de sair com o Flávio. De lá. Tem. E o irmão, estão ambos lá. Mas ele está sempre fazendo esse projeto e é um grande amigo nosso. Você ainda vai conseguir encontrá-lo num bom momento musical. Eu participei de um DVD do Flávio Venturini para o Multishow. A gente fez uma versão de Todo Azul do Mar, que eu mudei tudo. Falei, Flávio, vamos fazer uma coisa mais agitada. E ele foi super receptivo e gostou da minha sugestão. O Hélio Mendes, 17, é um internauta que está acompanhando o programa. A gente agradece que mandou uma pergunta boa. O Hélio. Paula, pergunta Hélio, dele... você não vai poder ir no show, você ainda é menor de idade, hein? O Hélio Mendes, 17, pode ser por essa razão ou pode ser por outras, o 17. Né? Se for uma razão política, vá ao show, porque a gente tem um momento lá de muita intensidade e criatividade. Se beber, não dirija. Agora, Paulo, a pergunta dele, eu vou até pedir ao Hélio licença para a gente fazer uma dobradinha. Eu vou fazer a dele e vou complementar. Ele perguntou por que você acha que a geração dos anos 80 se tornou tão importante enquanto referência mesmo para a música brasileira. E eu complemento a pergunta do Hélio Mendes, 17, dizendo o seguinte, olha, você viveu aquele boom, seguiu em frente, um pouco mais, um pouco menos intenso. Agora, no início, na transição da década de 90 para a década de 2000, você fez só a música mais executada do país, pela década inteira, e uma vez por ano ela volta para o topo de novo. Então, assim, o que significou os anos 80 e o que significou reencontrar esse auge como uma canção, para quem... ele conta do que eu me refiro aqui. Na verdade, a gente cresceu, minha geração cresceu com uma certa tristeza de não ter vivenciado os anos 60, que nos pareciam ter sido os verdadeiros anos da Revolução, onde a Revolução Sexual, a contracultura, onde tudo aconteceu. Então nós tínhamos um pouco isso, e nos anos 70 a coisa do hippie tomou conta, né? Muito através de Caetano e Gil, Novos Baianos e tal. Roberto trouxe a Jovem Guarda e tal. A gente estava achando que nós tínhamos perdido a festa. Quando, na verdade, com esse delay, né, que o Brasil tem, a informação demorava muito a chegar, de certa forma a gente pode dizer que os anos 80 no Brasil foram o que foi os anos 60 lá fora, com o boom das bandas e todas aquelas outras revoluções que os anos 80 trouxeram e que eu acredito que formam um conjunto de fatores para tornar esse período tão relevante. Então você tinha uma revolução tecnológica, você vê chegar através da tecnologia, através do aperfeiçoamento, da sofisticação e da popularização dos sintetizadores, as primeiras baterias eletrônicas, baixos eletrônicos, os porta-estúdios e os sintetizadores. Aquilo traz sons que não existiam antes, que são as sementes de toda a música eletrônica que cresceu, se desenvolveu a partir daquilo. Tivemos uma revolução, um momento muito forte de uma luta e consciência com a chegada da AIDS, que era uma loucura, né? A gente vinha numa enorme festa nos anos 70 e os anos 80 trouxeram esse preconceito, essa loucura e uma necessidade de uma conscientização a esse respeito. Tivemos uma revolução estética com a chegada da MTV no mundo em 81,
no Brasil só em 91, mas essa estética do videoclipe mexeu com, né, com toda a estética da moda, das ombreiras, dos cabelos, essa estética dos anos 80, apesar de muita coisa ter ficado extremamente cafona, é muito forte, é muito marcante e derrubou completamente a estética anterior do riponga, do cabeludo, do metaleiro. E né? até a tecnologia, né? Porque eu lembro que a MTV na minha geração representava a gente chegar da escola, ir pro telefone e pedir o clipe. Exatamente. E a outra revolução foi muito local, né? O punk tirou a pretensão do rock progressivo do trono, passou a trazer novamente o rock para a mão da garotada, a facilidade e a simplicidade do rock and roll, e com isso, né, a cena, né, pôde se oxigenar, e aqui no Brasil coincidiu com o fim da ditadura. Então a gente, né, pôde ter, né, músicas incríveis como Inútil, músicas que foram censuradas, músicas como Revoluções por Minuto, tal, que já não foram censuradas. Na verdade, Revoluções por Minuto foi censurada. Quem tem o vinil, no verso da contracapa está escrito faixa Revoluções por Minutos, está proibida a radiodifusão pública, blá blá blá. Mas a liberdade já era tão grande, já tinha tomado conta de tudo, e que isso não foi respeitado, a música foi um grande sucesso. Então foram vários elementos que dão né, criam um quadro muito, muito interessante para quem está com 17 anos olhar para aquilo e ver que vários daqueles, né, daqueles paradigmas, daquelas referências permanecem atuais. E qual que foi a diferença de reencontrar esse auge aí nos anos 2000 com a vida real, com uma música que esteve num reality show? Porque assim, eu acho que há uma diferença, que ali você começou a alcançar faixas que nos anos 80 não eram tão amplas, né? Com aquela música estourando e tantos meios a mais para as pessoas tomarem contato, você acha que alcançou regiões do Brasil, faixas etárias, pessoas que antes teriam mais dificuldade. Você precisaria chegar numa cidade para a pessoa te conhecer. Depois... Sim, mas não só. Desde sempre a TV é um veículo muito importante para a gente, que vem de uma época que existiam 5 canais de TV aberta, 2 revistas, 3 rádios rocker. A informação era muito restrita e nós sempre tivemos esse apoio da Globo. E eu preciso destacar o Chacrinha, que nos apadrinhou mesmo. Nós tínhamos um espaço, né, enorme. Chacrinha, um gênio, foi nos prestigiar já, pouco doente, foi a estreia do nosso show. Então, a televisão vem o tempo todo, né? O Fantástico, que produziu todos os primeiros clipes da música brasileira, e andando paralelo com as trilhas de novela, nacional e internacional. Sempre trazendo informação. Foi através das trilhas de novela que eu conheci a Motown, Stevie Wonder, Marvin Gaye, Jackson 5, Elton John. Então, eu até propus um quadro para o video show que se chamava Video Som, onde nós promovíamos encontros entre atores e atrizes, cantores, compositores, e mexíamos naquele baú todo, que é uma coisa muito rica, que vai desde Globo de Ouro até, enfim, toda essa memória da TV. Então, eu tenho cerca de 13, se eu não me engano, 14 músicas em novelas, ou aberturas de novela, como Imagine, ou músicas de personagens, como Dois e tal. Mas, realmente, esse convite para o tema, para a abertura do BBB, foi uma coisa única. O Brasil é o único país que ainda exibe esse reality. Os realities de lá para cá viraram uma febre, mas o BBB, particularmente, o Big Brother, né, que a gente já pensava nisso, né, com o livro do Aldous Huxley, em 1984, é a cara da nossa geração. O convite para fazer isso foi muito interessante. A gente não sabia exatamente a dimensão que isso ia tomar, mas foi escolhido o melhor tema no mundo e vai fazer 20 anos ano que vem, e é incrível, porque muitas vezes eu estou num aeroporto, em algum lugar com pais, com crianças pequenas, e as crianças estão me olhando, assim, de onde eu conheço esse cara? Se não foi das canções do Spirit, o desenho do Corcel Indomável, com certeza foi do BBB, que todo ano invade o país. Pessoal, entrando na parte final desse Ao Vivo Sou BH, super especial, Paulo, que vai estar hoje no Ilustríssimo. Se você ainda está no trabalho, acabou de chegar do trabalho em casa, ou se você está no churrasco com um amigo, o show do Paulo é bem tarde, então não tem desculpa nenhuma, né? 1h. Como diz o Capital Inicial, depois da meia-noite, né? Depois então, da meia-noite. Dá tempo de chegar ainda. Agora, Paulo... Dá tempo de ver o 14 bis. Dá tempo.
Antes da gente entrar nas perguntas dos fãs que estão aqui, duas curiosidades rápidas. Assim. Enquanto jornalista, né, pelo que você atravessou nas gerações, na condição de músico, mas supondo que você não tivesse entrado nesse meio, do que você conheceu no Brasil e fora do Brasil, quem você gostaria de ter entrevistado, ou quem sabe ainda de entrevistar, né? Do que você conheceu da nossa cultura e de fora. Tem exemplos que você sempre pensou, pô, se eu tivesse seguido no caminho do Bial, no caminho de alguém assim, esse cara estaria no meu programa? Tem muita gente, tem muita gente. Eu acho que o jornalismo é uma coisa muito quente, né? E a gente usa muito essa palavra, né? Notícia quente ou notícia fria. E a internet deixou tudo extremamente quente, né? A gente passou a vida inteira esperando que houvesse, por exemplo, uma Rolling Stone brasileira. E quando ela finalmente chega, a internet vai lá, em questão de poucos anos, derruba e o formato impresso está acabando, né? Então, eu acho que hoje eu estaria fazendo o que você está fazendo, né? Num veículo, né? Uma coisa de internet que você está falando com todo mundo ao vivo, em tempo real, e eu acho que o bom disso é aproveitar o timing, né? Tem muita gente que eu sempre, às vezes, estou sendo entrevistado e quero fazer perguntas para as pessoas, né? Olha, um cara que teve uma história e a gente se encontra, mas eu gostaria de entrevistá-lo, seria o Bial, porque o Bial fez o nosso Globo Repórter. E ele viajou com a gente pelo Sul, pelo Rio Grande do Sul, e ficamos muito amigos desde então. Depois veio o BBB e consolidou esse laço. O Bial também é tricolor. É um cara que eu gostaria de entrevistar, porque ele foi correspondente de guerra, tem uma história riquíssima, poeta, é um cara. Agora, eu tenho uma tendência assim, a aproveitar porque nós somos de uma geração que não tínhamos shows internacionais. Era um artista a cada 2 anos. Ninguém vinha para cá. O Brasil era considerado tipo um Sarajevo. Ninguém nem sabia direito onde era o Brasil. É nos anos 90 para cá que começam a vir os grandes shows internacionais. Então, eu acho que o legal seria aproveitar a vinda aí, por exemplo, sei lá, o John Mayer. É um cara que deve render boas entrevistas. E assim por diante, né? Já entrevistei algumas pessoas, tipo o Jethro Tull teve aqui, mas nem sempre eles rendem boas entrevistas. E até aproveitando que a gente falou um pouquinho do momento do auge assim, do RPM nos anos 80, o Brasil que lá estava, e uma breve menção ao seu âmbito pessoal, né? Várias crianças, a gente compartilha desse momento, né? Você multiplicado por 3 filhos, né? Mais novos. Você, imagino que, ao menos é a aflição que eu me pego pensando muitas vezes, qual vai ser o Brasil que meu filho vai ter na adolescência dele? Então, 2 perguntas muito fáceis de responder, e que quem está em casa vai ter uma reflexão certamente crítica, mas dentro de uma lógica legal, sem personificar e tudo mais, mas o Brasil que você acha que seus filhos vão encontrar enquanto adolescentes e o que você gostaria que eles encontrassem? O que você vê no nosso horizonte assim, no curto prazo? Bom, eu queria fechar a questão dos anos 80, porque na verdade eu falei muito, né, do contexto, mas não falei do protagonismo do rock dos anos 80. Eu acho que é importante o aspecto que, né, perpassa tudo que a gente está conversando é fundamental, que é a educação. A geração desse rock brasileiro dos anos 80 foi basicamente composta por garotos de classe média que tinham acesso à informação, ou viajavam, ou pais que podiam trazer, ou filhos de diplomata, ou militares e tal, que viajavam, podiam trazer os vinis, podiam trazer a informação. Gente que, de uma maneira ou de outra, tinha uma graninha para comprar uma guitarra, um amplificador. Então, essa geração foi uma geração que estudou em bons colégios, passou para a faculdade, foi fruto da classe média. Então, são garotos que cresceram ouvindo o melhor do rock internacional, Led Zeppelin, Beatles, Stones, Pink Floyd, cresceu ouvindo o melhor da música brasileira, Chico, Caetano, Gil, Milton, 14 Bis, as bandas, toda essa explosão. Eu, como jornalista, entrevistei 14 Bis, Beto Guedes, que eu sou muito fã, já regravei 3 coisas, pretendo fazer coisas com ele. Então nós tínhamos uma informação absurda, desde Bossa Nova, o próprio Roberto, que foi, né, aquela explosão, e, enfim, o artista latino talvez de maior importância. Então, é importante contextualizar essa geração. Então, basicamente, eu estou falando para dizer que sem educação não tem nada. Depois o que a gente assistiu foi que o Plano Real trouxe um Brasil real, né, como
como força de consumo, e isso mexe com a indústria cultural naturalmente. E nós tivemos aí manifestações mais populares tomando a frente. E o outro elemento foi, claro, a vinda dos rocks internacionais, né? Dos shows, os grandes shows. A gente passou a ser roteiro de grandes turnês. Eles brincavam dizendo que o Brasil era o novo Japão. Então existe isso tudo. Agora, o Brasil mudou muito, mas nem sempre para melhor, né? Temos uma democracia jovem, recente. E você acha que na adolescência dos seus filhos ela vai estar melhor ou pior? Não, eu acho que existe um desafio. Toda geração tem uma obrigação e uma oportunidade de fazer a sua revolução. Eu acho que nós fizemos bastante coisa, mas eu acho que a gente, sabe, olhando para trás, com as diretas já, todas as conquistas que a nossa geração conseguiu, esse momento de uma tentativa, né, de conter a corrupção, essa praga que acaba com tudo no nosso país. Esse está sendo um desafio grande, mas as próximas gerações vão encontrar o desafio talvez ainda maior, que é a forma como a tecnologia vem se impondo de uma maneira irreversível e que vai transformar eventualmente uma pessoa que não teve uma formação específica e sofisticada em tecnologia em mão de obra escrava. Então esse é o grande desafio, né? O Brasil está muito para trás, é um dos piores IDHs do mundo, é uma das piores educações do mundo, e sem educação realmente, isso é um clichê, mas não tem, cada vez mais não tem salvação. Você está fazendo sua parte, né? Povoou o mundo com um monte de gente para esse pessoal poder lutar, né? Educação é tudo. Eu acho que o desafio deles vai ser muito esse, né? Transformar as nossas riquezas naturais e tudo mais em qualidade de vida para todo o país. Mas é difícil, porque a alegria de ter filhos é uma coisa tão mágica, tão grande. Se você for pensar com frieza, você não vai ter filhos, né? Pô, olha o mundo que a gente vive, é uma loucura, particularmente o Brasil. O Brasil é uma praça de guerra, né? Não é fácil. Se fosse pensar friamente também, talvez depois de revoluções, vocês não teriam, pela censura imposta, feito mais coisas se fosse desanimar, né? Mas o importante é seguir em frente. Eu acho que essa experiência não é uma experiência que você possa passar numa entrevista. Para ter filhos, você sabe, se está com um filho pequeno, é muito forte, é uma coisa muito forte, te dá muita força para tudo. São então, os dois Franciscos da turma. Tem o meu e da Ana que está com a gente aqui. E eu tenho o meu que já está grande, está ali. Está ali, né? Não existe ao vivo Sou BH sem a participação do fã. Então a gente trouxe aqui duas pessoas que fizeram grandes perguntas nessa trajetória semanal aí de preparo, e eu gostaria de convidar a primeira delas, a Tami, para deixar registrado aqui o que ela gostaria de tirar de curiosidade com você. Ela vai sentar? Não? Tudo bem? Prazer de rever. Prazer meu. A gente está sempre o conectado, né? Ela é da frente ativa de fãs há muitos anos. É difícil, né? Primeiro, boa noite para todos. É difícil ficar de frente com o ícone, né? Da música, do rock brasileiro. Clique no ícone. É um ícone. Desse Olhar 43 também. Paulo, a gente pensa, repensa e na sua frente é difícil. A pergunta? A pergunta. Eu que te acompanho nas suas redes sociais, te marco dia, noite. É verdade. A minha página é só Paulo Ricardo. E faço parte do fã-clube Cheguei para Ficar. Estou aqui representando, inclusive, o fã-clube Cheguei para Ficar. E o que você acha, Paulo, desses fãs que fazem loucuras por você? Eu, no meu caso, uma tatuagem que eu fiz em sua homenagem. É verdade. E várias pessoas que fazem essas loucuras, né? O que você acha? Olha, eu sou movido pela admiração que eu tinha também pelas pessoas que me influenciaram e que eu curtia. Então, eu entendo perfeitamente, eu tinha até hoje eu tenho esse nervosismo com as pessoas que realmente eu admiro como artistas e me influenciaram. Roberto, Caetano, Gil, Bituca, o próprio Beto Guedes. Eu fico nervoso com esses caras. E na nossa época, a gente escrevia cartas e tal, a gente jamais sonharia em ter
né, uma coisa assim, eu tipo mandei um WhatsApp pro Paul McCartney e tal, e hoje as coisas já são mais possíveis, né? Eu fico muito feliz porque nós tínhamos um certo, digamos, uma redoma. Aí eu até converso isso muito com o Duda, porque você tem um telefone de contato, e se você não achar a pessoa ali, acabou. Você pode ter um telefonema de vida ou morte, ou uma coisa de um show na Suécia, ou qualquer coisa muito interessante e maravilhosa que se você não conseguir falar naquele telefone de contato, acabou. Hoje não, cara. Hoje é uma maravilha. Então, a gente tem a verdadeira dimensão e recebemos umas cartas que pareciam uns papiros gigantes, né? Cartas de quilômetros, assim, com muito carinho, e ursinhos e tal. E hoje tudo é um pouco virtual, né? E na verdade, o que acontece é que isso é o retorno do que a gente faz. Sim. Eu acho a coisa mais linda, mais fofa do mundo e um feedback de que a gente está tendo, o trabalho está sendo apreciado, porque não é tipo uma idolatria cega. Existe um senso crítico e os comentários sobre tudo, e a gente tenta sempre, né, manter e aumentar o nível, está sempre se superando, fazer as coisas melhores. Mas é claro que sem o que a gente chama de fã, né, mas na verdade a gente chama de fã porque existe todo esse folclore, né, e umas reações mais exacerbadas e tal, mas basicamente se fosse um outro business a gente chamaria de cliente, né? Verdade. Paulo, obrigado, viu? E aguardo você. O Paulo aguarda todo mundo lá no Ilustríssimo, viu, gente? Vamos tá lá. Vendo? Eu vou estar lá. Obrigado, Tânia. Prestigiando o Wonder Rock. A gente se fala quase sempre. Verdade. Ela aparece, eles aparecem Obrigada, e é gente. muito forte. Obrigada, boa noite. Eu que agradeço. Não precisamos nem fazer esforço para chegar aos fãs nos comentários. Pô, realmente apareceram vários, entre eles a Eliana também, né, Eliana? Então, deixa seu registro aí, que a pergunta que ela trouxe é uma que eu ia, inclusive, fazer. Então, Vai alto brilhar, nível. hein? Olha o... Mega nervoso. Fogo, Prazer. né? Quer sentar? Eu não consigo deixar a pessoa aí. Eliana, Boa noite, gente. Eu sou admiradora do seu trabalho, né, por várias gerações, nem preciso citar muito. Então, Desde assim, eu do sou... tempo da Idade da Pedra. por aí. Vou entrar nesse detalhe, não. Sou programadora musical, tenho esse prazer de trabalhar com música. Quando eu A gente programo esteve junto sua agora, música... nessa última passada aí pro show do Fazendo. Não, eu amo. Quando eu programo sua música, eu fico muito feliz. Eu também, muito meus filhos feliz. também. Sinto muito orgulhosa, principalmente de estar aqui, de frente para você. Que bom, Estou um obrigado. pouco nervosa, então eu vou ler a pergunta. Desculpa, tá, gente? Tá de frente para ele, assim, ó. Os músicos da sua geração, da nossa geração, eles tinham uma causa pela qual lutar. Ainda tem, né? Como Ney Matogrosso, Rita Lee, que eu amo. Você é muito inteligente, então eu acompanho muita coisa assim, tento pegar de referência. Eu amo Rita Lee. Então, assim, tem vários, né? Tem o Cazuza, Não, né? Então, o microfone. você sente Gesticula falta... com essa mão. Eu não sou locutora, eu sou programadora. Você sente falta de estímulos para a nova geração dentro desse cenário atual? Não, eu não sou de natureza saudosista. Eu sinto uma enorme saudade do que eu ainda não vivi e das coisas que eu quero fazer ainda não consegui e de projetos que eu tenho na cabeça que eu ainda não consegui realizar. Tem tempo, eu você é muito penso inteligente. muito nisso. Não, é uma questão é uma visão muito prática, assim. O que foi feito, ficou daquele jeito, deu para fazer do jeito que você queria, ficou melhor do que você imaginava, ficou aquém do que você achava que poderia ser, mas o que vai ser feito ainda, os novos projetos, é um terreno muito fértil, você pode idealizar qualquer coisa, né? Então, eu não tenho muita saudade e eu faço, até pelo contrário, um esforço para conhecer, compreender e entender o que está acontecendo hoje. Não adianta, eu acho péssima essa atitude, não. Aquele tempo é que era bom, hoje em dia está tudo muito ruim. Não. Você tem que entender, tem que respeitar o sucesso é difícil, você tem que entender o contexto, o que as pessoas estão ouvindo aquilo, ou ter uma visão maior do que está acontecendo e entender porque que o Brasil está ouvindo isso agora e não está ouvindo aquilo. Tudo tem uma história, uma explicação, e em tudo tem uma coisa legal. Por exemplo, outro dia eu encontrei o Leonardo, o cantor, né, da dupla.
antiga dupla, né? E ele é um fofo, é um cara divertidíssimo. Eu tive o prazer de conhecê-lo. Né? Ele é muito demais. gente boa, assim como você. Eu acho que o primeiro encontro que eu tive com o Leandro e Leonardo foi aqui num show de rádio em Belo Horizonte, e os dois vieram falar comigo, foi em 93. Falaram, Paulo, a gente é muito seu fã, então são pessoas muito queridas, independente disso. Então eu fiz essa história engraçada, que não tem nada a ver. Eu encontrei com ele na Globo essa semana passada. E sou muito amigo também, há muitos anos, do Léo Jaime. E o Léo fez um show, ano passado, esse ano, com o Leone. E a brincadeira deles, o Léo Eu assisti. Que show maravilhoso. O Léo é muito engraçado e eles chamaram o show de Leone e Leonardo. E eu até estava... O Vivo Rio é do lado do Santos Dumont, então a gente estava indo para alguma viagem, eu passei assim com o Duda, falei, Duda, que Leone e Leonardo aqui no Vivo Rio? É Léo e Leone. Aí na verdade a gente viu que era uma brincadeira do Léo Jaime com o Leandro e Leonardo, uma brincadeira, uma homenagem que é Leone e Leonardo, porque o Léo é Leonardo, né? E aí eu peguei o Leonardo, e fiz um vídeo para uns amigos meus, que eu tenho um grupo de jornalistas e cenógrafos e radialistas e tal, e o Léo está no grupo. Eu falei, Léo, caiu a casa agora, deu ruim porque o Leonardo está aqui, falou que vai processar você, usar o nome sem autorização, e o Leonardo fez um vídeo, uma brincadeira lá com eles. Alguns amigos, alguns ranzinhos falaram, não gosto de música sertaneja. Eu falei, vai pro inferno, pô. Então, acho que a gente tem que ter essa generosidade e aprender com o que está fazendo sucesso, sabe? Os MCs, o funk, procurar o que você pode, né, tirar dali. Né? Para o seu lance, né? Produtores bons. A música de hoje é muito na mão de produtores. Então, acho que a gente tem que estar sempre aprendendo e sempre aberto. Claro, acabei de regravar 4 Cazuzas, como eu falei, mandei para Mandeiro. Tudo isso vive, é eterno. Renato, sempre faço uma coisa da Legião. Sou muito amigo do Dado, do Bonfá, do Humberto, Beto Guedes. Isso tudo permanece, não está no passado. Mas eu acho que a gente tem que fazer um esforço para estar, né, antenado, se renovando e vendo o que está acontecendo de novo. Muito obrigada, viu? Obrigado, Prazer estar aqui com você novamente. Adorei o formato, né? Eu sou a menina das toalhas também. Não vamos deixar aqui que a gente faz sorteio. Pessoal, então, encerrando mais um Ao Vivo Sou BH, eu acho que super especial como tem sido e sempre numa crescente. Lembrando que quinta-feira, dia 8, às 8 horas, a gente recebe o Tia Anastácia. Então, saímos de um grande nome para outro grande nome aqui para BH também, muito especial. Então, a galera do Tia, que está super feliz de ter recebido o nosso convite. Também já nos perguntaram que dia que iam estar aqui, então juntou que um lado queria o outro, também estarão aqui na quinta. Para fechar, né, Paulo, eu acho que eu quero mandar um abraço para eles, porque eles participaram Exato. do Superstar, que eu fui jurado, e chegaram logo num dos primeiros programas, arrebentando. E uma banda que é um exemplo de vão estar lá no show, dedicação, de resistência. Poder me ligou e falou, vou querer assistir o Paulo. Eu falei, vai ficar feliz. Que legal, que legal. Eles são bons demais, estão aí há muitos anos e é o fruto desse amor e dessa relação que Minas Gerais tem com o rock. Agradecendo a todo mundo que acompanhou também, os fãs, a equipe Sou BH, transmissão, Obrigado. O Duda também, que é quem faz a ponte. Para quem não sabe, o Duda faz a gestão da carreira, né? E me disse um fato na última vez que o Paulo esteve aqui, que o Paulo hoje é quem tem uma das agendas mais intensas do rock. E para a gente encerrar, Paulo, acho que nos assistiram agora, né? Jovens estudantes de faculdade, engenheiros, jornalistas, músicos, advogados. E essa galera que permaneceu assistindo você, entre idas e vindas, mantendo um alto nível de trabalho, então tocando ontem no Piauí, hoje em Minas Gerais, o segredo para continuar é sempre em frente, como é que fala, tempo perdido mesmo? Na verdade, eu nesses 4 anos que eu fui jornalista, eu biografei muitas bandas e li, sempre gosto de ler as biografias e entrevistas, né? Principalmente desses grandes caras. E eu me lembro, tem algumas frases que eu sempre menciono, e essa foi uma resposta do Keith Richards, dos Rolling Stones. O repórter perguntou, mas, poxa, fala pra gente qual é o segredo, né, de vocês terem uma carreira aí de mais de 50 anos.
Aí ele falou assim, you just keep doing it. Quer dizer, você apenas continua fazendo aquilo que você fazia. Você não pode perder o tesão. Você Que não o Renato pode, chamou de sempre em frente. sempre em frente. Sempre em frente. Você faz o seu disco, compõe as músicas e você continua tendo aquele prazer genuíno, aquele tesão que você tinha quando era adolescente, como se fosse seu primeiro disco, seu primeiro show. Porque, na verdade, né? Na verdade, há um amanhã e a cada novo show você sobe no palco e sente realmente aquele frio na barriga, porque é um novo show, tudo pode acontecer, né? Então, eu acho que essa é o amor, no fundo de tudo está o amor pelo que você faz e esse amor que os fãs recebem e trazem de volta para a gente volta para eles e eu já citei todos, agora eu vou fechar citando Beatles, que é a última frase do último disco dos Beatles, que é o Abbey Road, que eles falam, and in the end, a música chama The End, the love you make is equal to the love you take. Ou seja, no final das contas, o amor que você recebe é igual ao amor que você dá. E essa troca vai acontecer no Ilustríssimo, né? Porque se tem um negócio que o Paulo faz do palco é o bem, por meio da música, transmitindo e recebendo amor mesmo. Então, muito obrigado, Paulo. Ao vivo sou BH, mais do que especial. Nos vemos quinta que vem. Um agradecimento a todo mundo que ficou aqui. Estamos juntos. Turma toda muito fã. Então, valeu equipe, valeu espectadores. Até a próxima. Somos BH.